mediterrâneos voltaram a subir. Já a seguir, vice-versa. Vice-versa hoje com João Galamba, do PS, e Miguel Pinteluz, do PSD. Boa noite aos dois. Começamos por esta notícia com que abrimos o jornal, o incumprimento das famílias. João, é complicado quando começamos a perceber, e a DECO confirma esses números, que as famílias já não têm dinheiro para pagar os bens essenciais, a luz, a água, o gás. É muito complicado. Sim, é gravíssimo. O endividamento das famílias é um pouco superior a 100% do PIB. E era até o início desta crise muito superior ao do Estado. O das empresas é ainda maior, são cerca de 170, 180, se não estou enganado. Mas o problema do endividamento das famílias é que a estratégia atualmente em curso não permite a desalavancagem, isto é, o desendividamento das famílias. Aliás, os números do Banco de Portugal confirmam isso. O endividamento das famílias não tem baixado. O crédito mal parado já chegou aos 5 mil milhões de euros. Porque o problema, esse é um dos maiores problemas da estratégia da austeridade. A ideia que o Estado, quando ou aumenta impostos ou corta na despesa, está a poupar, é uma visão redutora das contas nacionais e do funcionamento de uma economia nacional. Porque quando o Estado poupa dessa maneira, os privados despoupam. Porque cada euro a mais de impostos ou cada euro cortado na despesa é um euro a menos no rendimento ou das empresas ou das famílias. E o que tem acontecido nos últimos tempos é que o crédito mal parado dispara, também, não só, mas também, e tenderá a agravar-se por causa da austeridade, porque a austeridade reduz o rendimento disponível das famílias. Independentemente desta situação, e nós sabemos que ela existe, isto também não terá um pouco a ver com o facto de muitos portugueses e muitas famílias portuguesas terem vivido durante muito tempo acima das possibilidades, porque era muito fácil conseguir crédito no banco para comprar o que quer que fosse, desde móveis a tudo. Que não viveram acima das possibilidades é demonstrado pelas estatísticas de crédito mal parado antes da entrada em toda a força da austeridade e do desemprego. Porque nós tínhamos níveis de incumprimento baixíssimos, tínhamos taxas de esforço adequadas, não houve uma bolha no preço do imobiliário, portanto não haveria o problema que aconteceu, por exemplo, em países como a Irlanda ou a Espanha, que é quando se dá a crise em 2008, 2009, grande parte das famílias ficarem com os seus ativos, isto é, as suas casas muito desvalorizadas. Obviamente que também terão acontecido casos desses em Portugal, mas não tem comparação com o que passou em Irlanda e em Espanha. O que é verdadeiramente preocupante, e é isso que faz com que o crédito mal parado aumente, é as famílias deixarem de poder pagar a sua casa. E deixam de poder pagar a sua casa, não porque tenham comprado casa no passado, mas porque compraram casa com uma perspectiva de rendimento ou até de emprego, que hoje está em causa. Miguel. E esse é que é o problema, que nós temos que olhar, sempre que falamos de o Estado está a poupar através da austeridade, nós temos que ver que essa poupança é feita à custa dos privados, empresas ou famílias, e terá necessariamente como contrapartida o aumento muito significativo do crédito mal parado no crédito às famílias e às empresas, coisa que aliás está a acontecer. É o que está a acontecer. Miguel, como é que se consegue inverter uma situação destas quando falamos do crédito mal parado e de facto que as pessoas já não conseguem pagar, mas depois quando chega aos bens essenciais as pessoas precisam de água, luz, gás? A resposta é simples e o João vai com certeza gostar da resposta, que tem a ver com o crescimento. Temos que dar gás à economia. Mas deixe-me dizer que isto é algo que surge na segunda década de 90, na segunda metade da década de 90, que tem a ver com o Portugal ter entrado, de facto, numa união monetária, ter existido uma convergência real dos níveis de vida, da qualidade de vida, da aspiração, do nível aspiracional de cada um dos portugueses e, portanto, quando o João diz que os níveis de alavancagem dos portugueses não são demonstravelmente, é comprovável que não são muito altos, eu tenho a opinião. Eu tenho a opinião exatamente contrária, são de facto muito elevados. Um nível de alavancagem de 100% parece-me de facto muito elevado, excessivo. E hoje o que nós estamos a atravessar e este esforço de contenção do lado da despesa, de aumento da receita temporário, e por isso é que urge sair rapidamente deste programa, cumprir o programa, sair rapidamente dele, para poder cada vez mais libertar meios para a economia, isso é incontornável. E isto é algo que se notava nos indicadores de consumo interno. O consumo interno vinha a decair, prova de que as pessoas não têm capacidade, não libertam meios suficientes. As pessoas não consomem esse crescimento da economia que todos querem, que todos advogam, não acontece, não é? Isto, como tenho dito várias vezes, são vasos comunicantes e, portanto, podemos dizer que foi dose a mais de remédio, dose a menos
de remédio e, portanto, isto cabe a cada um ter essa sensibilidade. Do nosso ponto de vista, foi a dose necessária para, de facto, um buraco muito grande que existia no país, mas pensamos que a curto prazo podemos cada vez mais poder inverter essa tendência e poder começar a libertar mais. Portanto, as famílias que não têm agora dinheiro para poder pagar esses bens que precisam para todos os dias, vão se endividar mais, endividar não é pedir emprestado, é não ter dinheiro portanto, viver em condições muito piores e vão acumulando as dívidas para com as empresas. Duas notas em relação a esse seu comentário. O primeiro, não é um comentário, é uma pergunta. Uma pergunta, está estancado o aumento do endividamento, isso é um dado objetivo. Por outro lado, com medidas de mitigação dos riscos das famílias, nomeadamente com legislação aprovada recentemente, que limita o espaço de manobra dos bancos na renegociação de spreads, na renegociação de créditos, e, portanto, isso dá outra liberdade. Tanto o Galp como o EDP adotaram situações em que as pessoas vão começar a pagar as prestações para poderem continuar a ter água, luz e gás, mas a dívida continua lá, não é? Se as pessoas pagam as prestações, a dívida aumenta. É negociado o plano de pagamento. Deixe-me dizer ainda outra nota importante, relevante, é perceber a percentagem de crédito mal parado, onde é que se situa. E, portanto, no crédito de habitação em Portugal, e isso entronca com aquilo que o João dizia há pouco, Portugal não viveu o boom da especulação imobiliária e, portanto, em Espanha é muito mais dramático o crédito mal parado ao nível da habitação, do crédito de habitação, do que em Portugal. Estamos em níveis abaixo de 2% de incumprimento, ao passo que o crédito ao consumo, e isso aí importa regular cada vez mais, o crédito ao consumo, o cidadão é constantemente bombardeado com agora já um não apelo, é tanto. não é tanto, mas com o apelo... Ainda é, mas não tanto, exatamente. Não, é constantemente bombardeado para o crédito de consumo e aí sim, o crédito mal parado aí já aponta para níveis acima dos 10%, o que já é preocupante para quem empresta, mas também para quem pede emprestado, porque depois já são muitas pessoas que vamos avançar, porque num cenário de crise em Portugal e na Europa, hoje a União Europeia recebeu o Prémio Nobel da Paz. João, faz sentido? Depende. Se for um prémio de carreira, que se dá, como nos Oscars, àqueles realizadores que estão já muito velhos, mas que se decide homenagear por feitos ao longo da sua carreira, se não então acha que este prémio é um prémio de carreira? Se não for um prémio de carreira, é uma piada de mau gosto. Porque se há coisa que neste momento a União Europeia não é, sobretudo a zona euro, é algo promotor da paz entre os povos. Neste momento, se há coisa que a União Europeia está a fazer é a dar cabo das democracias. Aliás, tivemos hoje umas declarações absolutamente repugnantes de Durão Barroso, a tentar dar lições de democracia aos italianos, a dizer que as eleições italianas... Já lá vamos à Itália. Mas é que está tudo ligado ao Prémio Nobel da Paz. Eu não sei quais são as motivações, só podemos especular. Eu espero que as motivações de quem deu o Prémio Nobel da Paz à Europa seja para lembrar à Europa o que é a Europa e o que é que a Europa tem de continuar a ser. O que é que a Europa não está a ser hoje. Portanto, lembrar-lhe do seu passado, lembrar-lhe da importância do projeto europeu, daquilo que conseguiu unir um continente com tradições de guerras devastadoras ao longo de séculos, e em particular no século XX. E esse legado e essa responsabilidade de criar um projeto comum neste momento está em causa, e a União Europeia, eu não tenho dúvida alguma daquilo que estou a dizer, a zona euro neste momento é a maior ameaça. A maior ameaça à paz. Na sua opinião, é uma espécie de prémio de carreira e um aviso aos responsáveis europeus para que entrem na linha. Sim, porque se for algo diferente não tem pés nem cabeça, porque no momento atual a zona euro em particular, não tanto a União Europeia, mas a zona euro, que também está a eclipsar a União Europeia, está-se a assumir como a dimensão mais importante do projeto europeu, é objetivamente uma ameaça à paz na União Europeia. É a causa do desemprego de massas. Os líderes europeus e a arquitetura institucional do euro têm forçado um conjunto de respostas que são economicamente irracionais, socialmente suicidas e politicamente explosivas. E, portanto, eu espero bem que este prémio tenha sido dado para alertar os líderes europeus para o perigo do caminho que está a ser seguido. E por isso é que eu falei das declarações de Durão Barroso, que as declarações de Durão Barroso exemplificam isto que eu estou a dizer. A Itália é um fundador da União Europeia. O Tratado de Roma foi o tratado que criou, que iniciou, quer dizer, factos anteriores, mas o Tratado de Roma é um marco do projeto europeu.
E ver um presidente não eleito da Comissão Europeia a dizer aos italianos que espera que as eleições não ponham em causa as políticas de austeridade e as reformas estruturais é algo que qualquer democrata devia repudiar, porque não cabe ao Sr. Durão Barroso. O Sr. Durão Barroso pode dizer que espera que corra com normalidade democrática, que o Estado italiano mantenha os seus acordos internacionais. O que o Presidente da União Europeia, sobretudo num dia em que fala de democracia, da Comissão Europeia, o que um Presidente da Comissão Europeia não pode, sobretudo quando fala de democracia, é condicionar a escolha do povo soberano, que são os italianos. Não pode. E é uma vergonha, eu senti-me muito incomodado quando vi, porque a Comissão Europeia é guardiã dos tratados. E se há coisa que os tratados têm antes da União Monetária, é uma união de democracias. Deixa-me ouvir também o Miguel em relação a este prémio, já vamos para a Itália. Não deixa de ser irónico no dia que recebe o Prémio Nobel da Paz faça declarações desta natureza. O assunto Itália. Miguel, em relação concretamente à atribuição do Prémio Nobel da Paz à União Europeia. Não concordo com o João quando diz que é um prémio de carreira. Repare que o projeto europeu começa por ser um projeto de paz. E se imaginarmos a carreira da Europa, esta carreira que o João invocava, uma carreira em 3 atos, primeiro ato, construção da paz, um segundo ato, uma Europa, uma união económica, um terceiro ato, uma união política, eu penso que para o primeiro ato, e há união política neste terceiro ato? Chego lá já. Portanto, no primeiro ato, claramente é merecedora desse galardão máximo da paz, claramente nos 2 segundos, no primeiro, no segundo ato, aliás, a União Económica. Pode-se dizer que é um projeto ganhador até certo ponto. Criámos, no fundo, a maior zona económica do mundo. Mas ganhador para quem? Não é para todos por igual? Não, para os europeus. O nível de vida, a qualidade de vida, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade da segurança social, o apoio social, o ensino, a cultura, de facto, nós temos que nos sentir orgulhosos daquilo que conseguimos construir. Não temos que romanizar ninguém, nem temos que exportar este modelo para lado nenhum, mas temos que nos sentir orgulhosos daquilo que construímos. Então como é que mas este modelo não tem dizer? Sustentabilidade. Percebemos que falta o terceiro pilar, que é a união política, e essa, hoje, e na entrega do galardão, percebemos a simbologia do ato, onde nós nem conseguimos ter, de facto, um representante. Tivemos que ter 2 representantes, são mais, 3. Schulz, o Rompuy e o Dr. Durão Barroso, e isto faz-me lembrar aquela imagem que recorrentemente se recorre do secretário de Estado norte-americano, Kissinger, quando ele dizia que quando tinha que telefonar para a Europa não sabia que número é que tinha que discar. Não ligava para nenhum destes 3, nenhum destes 3 tem qualquer poder. E, portanto, deixe-me dizer, tenho que concordar consigo, que de facto a Europa tem que repensar estes modelos, porque o poder não está em nenhum daqueles 3. Aqueles 3 partilham, de facto, um nicho de poder e o poder não está em nenhum daqueles 3. Perante o cenário que nós temos atualmente na Europa, considera que estamos num cenário de paz entre os Estados? Paz no sentido clássico, do sentido belicista, acho que sim, mas não estamos em paz uns com os outros. Mas não era no sentido belicista também que o João estava a Eu sei, e portanto, nesse sentido, não estarmos em paz uns com os outros. Os povos europeus não estão a olhar uns para os outros, não estão de mãos dadas a ajudar numa ajuda constante, não estão, eu tenho que admitir que não estão, e por isso sou dos primeiros, e tenho dito recorrentemente, que tem que ser repensado, e este é o momento para repensar o projeto europeu. Para repensar o projeto europeu é preciso também haja estabilidade em todos os países. Neste momento, o cenário em Itália é um cenário de eleições antecipadas. O João há pouco falava e criticou as declarações de Durão Barroso em relação à advertência que fez aos italianos. Como é que interpreta também estas palavras do Presidente da Comissão Europeia? Interpreto como uma enorme preocupação. Quer dizer, hoje a reação não interpreta como o condicionar do sentido de voto e daquilo que os italianos vão querer? Eu interpreto estes comentários, porque são recorrentes. Quer dizer, a senhora Merkel também sucessivamente tem feito comentários aos comportamentos de gestão de vários governantes da Europa. Se isso seja feito ao João Galamba, também os tem criticado. Sem dúvida, e eu critico-os também, porque acho que de facto esta soberania tem que existir, e esta separação e esta compartimentação é salutar, porque esta também foi a gênese da Europa, porque a Europa não conseguia viver de outra forma. Mas deixe-me dizer-lhe que percebo as declarações no momento em que vivemos. No momento em que vivemos que é de quase pânico. Hoje é pré-pânico. Hoje a comunicação social europeia pré-anunciava um descalabro nos mercados, pré-anunciava a candidatura de Berlusconi outra vez para um 5º mandato à frente de um governo italiano e, portanto, era um prognóstico algo difícil e que nós temos que ficar preocupados, logicamente, porque tudo aquilo que estamos a fazer de esforço de convergência, de esforço de sedimentação outra vez das contas públicas pode ir por água abaixo, de facto,
com uma conjuntura Não faz muitas europeia vezes menos... sentido falarmos no campo das hipóteses, mas esta é uma hipótese que temos que colocar em cima da mesa. E se Silvio Berlusconi se candidatar e ganhar? João. Eu ia um pouco mais atrás. O Monti é um fiasco. Monti não fez nada pela Itália. Toda a gente fala de Monti, o grande Monti, conseguiu... Monti não fez nada. Todos os indicadores italianos estão significativamente piores. Em tudo. No desemprego há um indicador que está melhor, que não tem nada a ver com o Sr. Monti, que tem a ver com os juros da dívida, que tem apenas e só a ver com a atuação do Banco Central Europeu. E acha que a Itália não teve agora... Monti foi um líder neste útil. processo de Mário Monti, foi a tentativa pelo menos de equilibrar... Monti foi um líder útil aos alemães e a uma certa elite europeia. Aquilo que foi feito à Itália, eu não tenho qualquer simpatia pelo Sr. Berlusconi, mas aquilo que o BCE fez ao Berlusconi é inaceitável e era, não sei se há mecanismos legais para o fazer, admito que não haja, era motivo para irradiar o Sr. Trichet de qualquer cargo público na União Europeia. A carta que o BCE escreveu à Itália, fazendo chantagem com um governo democraticamente eleito, de um líder político que, repito, não tenho qualquer simpatia pelo Sr. Berlusconi, mas ter um líder do BCE na altura, o Sr. Trichet, a escrever uma carta a ameaçar o Sr. Berlusconi, portanto, uma entidade independente, supostamente apolítica, que não tem qualquer papel na política orçamental, a fazer chantagem com um fundador da União Europeia, a terceira maior economia da zona euro, que levou à queda de um governo, é para mim repugnante. E, portanto, eu não tenho qualquer simpatia pelo mandato do Sr. Monti, que, aliás, ao contrário do que tem sido dito, não fez nada pela Itália. O desemprego está pior, o déficit, a Itália sempre teve um déficit baixo. Deixa-me perguntar diretamente. Não sei. Mas é que já me disse o problema da Itália é crescimento e dívida. A Itália, neste momento, está numa depressão económica e tenderá a agravar-se porque a austeridade a isso vai levar. Tem um desemprego muito mais alto do que estava. Está num caminho, se quisermos, semelhante ao português. Cada país é diferente, mas nos efeitos das políticas de austeridade, todos os políticos que as irão implementar terão o mesmo fim. E há um ponto muito curioso aqui. Aliás, há um artigo ontem do Wolfgang Munchau no Financial Times, que também não tem qualquer simpatia pelo Berlusconi, antes pelo contrário, mas diz uma coisa. Este homem pode ter sido um inútil e um palhaço enquanto foi primeiro-ministro de Itália. Mas uma coisa é certa. É o único político italiano neste momento que faz um diagnóstico correto da situação italiana. Muito bem, mas e se calhar nós precisamos de um louco. Se calhar, e também não ajudou a contribuir para mas o problema é que Monti era um líder que servia a uma certa narrativa europeia. Como eu sou um crítico feroz dessa narrativa europeia, porque ela manifestamente não funciona. E se a Itália desalinhar com o novo governo, depois das eleições, desalinhar em relação à Europa, o que é que pode acontecer? Não só a Itália, mas também à Europa e esta união de que se ninguém desalinhar, uma coisa é evidente. Caminharemos todos alegremente para o buraco e será o fim da zona euro. E, portanto, a única salvação para a zona euro é haver a possibilidade de Espanha, Itália e França fazerem frente à Alemanha e inverterem radicalmente o atual rumo da política europeia. Eu não sei se isto vai acontecer, até estou muito pessimista que isso possa acontecer. Agora, uma coisa é certa, com o Sr. Monti isso não aconteceria. Muita gente diz que o Sr. Monti fez frente à chanceler alemã. É falso. Fez frente numa cimeira para defender a recapitalização dos bancos via europeia. Não fez, e isso não vai acontecer, porque os alemães já disseram muito claramente que isso não vai acontecer. E se acontecer daqui a muitos anos e não permitirá resolver nada desta crise, mas no que diz respeito ao crescimento económico e à austeridade, o Sr. Monti não fez qualquer oposição à Sra. Merkel, por uma razão muito simples. Porque acredita nesta receita. Miguel, em relação ao futuro de Itália, perante este anúncio de demissão, perante a marcação de eleições antecipadas para fevereiro, o que é que poderá acontecer? Primeiro, a Itália se desalinhar e depois a todos os membros da Europa. Deixe-me, antes só responder ao João, dizer, não responder, mas tentar comentar, porque de facto discordo outra vez. De facto, acho que o problema de Itália não é um problema económico, é um problema político. De facto, a Itália... E económico também. Não, mas lá está, é como o problema europeu também é um problema político. Estamos a viver um problema económico, mas tem uma componente muito forte da solução, passa por uma reformulação política. E a Itália vive o mesmo problema. A Itália passou por um colapso do sistema político-partidário, por tudo aquilo que nós assistimos. Hoje vive uma reorganização diferente do sistema político-partidário e vive num beco sem saída de não poder proceder a uma revisão constitucional que era necessária. Os italianos, da direita à esquerda, entendem caminhos diferentes para uma hipotética revisão constitucional, mas entendem que, de facto, essa revisão constitucional tem que existir, mas não a conseguem pôr em prática porque, de facto, não existem maiorias para pôr em prática. Não há consenso. Há um problema político. E depois eu não acredito, de facto, em governos
tecnocráticos. E, portanto, o governo de Monti era um governo de um tecnocrata que foi colocado para resolver um problema, e aí concordo com, e acha que com o João. Parte do problema ou Acho que pode ter estancado aqui também, mais uma vez. Foi bem recebido, isso foi. Agora, se fez alguma coisa... Os mercados receberam-no bem, ele estancou, de alguma forma, aquilo que estava a acontecer, mas hoje a Itália é um país conhecido pela sua indústria. Hoje a indústria está a cair, os últimos números, 1,1% de queda, um país conhecido, de facto... A produção industrial sobre hoje das italianas foi uma catástrofe. São catástrofes. E, portanto, de facto, é preocupante a análise desses fatores, mas a solução, para além de uma solução técnica, que os economistas têm que encontrar, os políticos europeus têm que encontrar. E os políticos italianos também têm que encontrar. Os economistas não dão soluções técnicas, dão soluções falsamente técnicas, mas profundamente políticas. Nós sabemos politicamente, a Itália é um país muito fraccionado. A Itália não consegue um governo de maioria. E a perspectiva é essa, não vir a conseguir um governo de maioria. É difícil sair deste caldo. Se as eleições assim o determinarem uma vez mais, o que pode vir a acontecer é que teremos de ter outro elemento tecnocrata a assumir a liderança do governo italiano. Não quero fazer como o Dr. Durão Barroso, opinar sobre o que é que os dados, quando os dados da democracia rolarem em Itália, em fevereiro próximo, penso eu, mas fico ansioso por saber, de facto, que saia dali uma maioria confortável para tentar tirar a Itália da crise. E agora, para terminar, e pegando também naquilo que há pouco o João dizia, se a Itália desalinhar do resto da Europa, pode ser um primeiro abanão para fazer frente, de facto, a eu aí tenho uma opinião menos radical do que o João, porque, de facto, acredito no projeto do euro. Acho que o desalinhar de três economias, e Itália, repare-se que, para além de ser um fundador da União Europeia, é um histórico do G7 e, portanto, a Itália se desalinhando, com a Espanha a desalinhar, os nossos credores não são só a Alemanha. Os nossos credores estão fora da Europa. E esse é o drama. Nós também temos que por acaso estão muitos fora da Europa. E, portanto, nós temos que olhar... Estão, João. Desculpe, mas estão. Portanto, porque a Alemanha tem que encontrar recursos e encontrou-os fora da Europa também. E, portanto, a dependência da economia... Nós hoje estamos interligados com os Estados Unidos e estamos ligados com a Ásia e, portanto, é incontornável olharmos para o mundo. E a Europa não vive num compartimento estanque sem olhar para o mundo. E, portanto, penso que um comportamento de rigor, um comportamento de preocupar-nos, de facto, com o problema das pessoas, de alimentar a economia, de quebrar algumas barreiras que a Europa criou, que outros modelos, que podemos discuti-los, não os criaram, nomeadamente as cotas. Hoje é escandaloso que Portugal, um país com a costa que tem, um país com a 11ª zona económica exclusiva, não tenha um sistema de indústria pescatória completamente destruída. Na altura todos aceitaram muito bem todas essas premissas e todas essas regras. E todos sabemos que todos aceitaram. Eu estou aqui a dizê-lo, que não aceita esse partilho e que deve ser repensado esse partilho também. E, portanto, porque não me faz sentido eu que nasci junto ao mar, eu que olho para o mar todos os dias e que Portugal olha para o mar, que não tiremos partido deste recurso natural que Portugal tem. Portanto, não faz sentido. E isso tudo foi o que a Europa criou. E isso é a Europa que eu quero ver repensada por políticos e não por tecnocratas. Só mesmo para terminar, porque o nosso tempo já o principal problema neste momento da Europa é o problema da procura. Nós temos desemprego crescente, temos queda de investimento, temos recessão, por uma razão muito simples, porque não há procura. E todas as políticas de austeridade reprimem ainda mais a procura. Portanto, enquanto nós insistirmos em políticas de austeridade, desvalorizando a componente da procura agregada, que é a principal variável económica que determina a queda do investimento, a subida do desemprego e a recessão, não iremos a lado nenhum. Podemos falar de reindustrialização à vontade, falar de baixar impostos. Enquanto não se olhar para o problema da procura, não se fará nada de positivo na União Europeia. E o problema é que todas as políticas, todas, neste momento, assentam na repressão da procura, quer na via salarial, de redução dos salários para ganhar a mítica competitividade, não vai dar competitividade nenhuma, sobretudo quando todos os países o fazem ao mesmo tempo, e na austeridade. Todas estas políticas reduzem a procura, que é, segundo os empresários portugueses, eu não tenho dúvida que, segundo também os outros empresários europeus, nos inquéritos da conjuntura publicados pelo INE, a principal causa para a queda do investimento e para o desemprego. Não é impostos, não é o déficit, não é o Código Laboral, é procura. Muito bem. Miguel, João, obrigada por terem estado esta noite no Vice-Versa. Muito boa noite.